Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje a gente vai estar começando o nosso aulão de tensão e deformação, beleza? Vamos estar olhando o nosso raio-x, vamos ver o que a gente vai estar tendo nesse aulão e principalmente quais são os principais tópicos que a gente vai estar analisando, beleza? Então, ó, o nosso raio-x é o seguinte, ele está bem grande, hein? Nosso raio-x é esse aqui, ó. Isso tudo é o que a gente vai ter nesse aulão, que vai seguir essa sequência, ó, das setinhas pretas, ó. Primeiro, a gente vai ver o que é tensão normal média, certo? E já para adiantar, é bom a gente perceber o seguinte, que a tensão normal, ela é calculada com uma força, certo? Que a gente chama ela de força normal, né? Ou esforço normal. E a área que a gente utiliza é sempre perpendicular à nossa força, então sempre faz um ângulo de 90 com a nossa força. Para a tensão cisalhante, que já é o segundo módulo do nosso aulão, a gente vai ver que a força é paralela à área que a gente vai estar calculando a tensão cisalhante, certo? Depois a gente vai estar analisando as tensões oblíquas, que a gente também vai querer analisar um pouco, que a gente chama aqui de tensão em planos oblíquos, né? A gente vai estar querendo calcular também um normal e um cisalhante com relação a um plano inclinado de um ângulo que eu vou definir, tá? Então, um ângulo θ. Depois a gente vai estar seguindo para o tópico de deformação, ou módulo de deformação, certo? Que a gente vai estar analisando a lei de Hooke. E por fim, né, a última parte desse aulão vai ser o diagrama de tensão e deformação, que a gente vai ver exatamente essa relação entre tensão e deformação e os gráficos que aparecem, né? Como eles podem aparecer na nossa prova. Como a gente está começando o nosso aulão, o primeiro tópico a gente vai ver é tensão normal média, certo? E a gente já sabe a pergunta que a gente já se faz com relação a isso, né? Que é, o que eu preciso saber, ok? O que eu preciso saber para conseguir fazer o mínimo com relação a tensões normais? Então, montei aqui, ó, um quadrinho para a gente. E a primeira coisa que a gente precisa saber, que eu vou pegar aqui a canetinha verde, é o seguinte. Tensão normal, que a gente simboliza por esse desenho aqui, e a gente geralmente coloca aqui um N para indicar que é tensão normal, é igual a N, que é um normal ou força que age na seção que a gente está calculando, dividido pela área, certo? Que é exatamente aquela área que eu falei que é perpendicular à nossa força, certo? Beleza. Com relação a isso, o que é importante eu saber? Primeiro, a gente já viu, né, que o nosso N, ele é o nosso normal, certo? Ou esforço normal, como a gente gosta de chamar também, tá? O que eu posso fazer com relação a esse normal? O que eu preciso saber com relação a ele? A primeira coisa é, quando a gente desenha a nossa seção, que a gente sempre faz uma seção cortada porque é ela que a gente vai estar analisando, né? O esforço normal é um esforço interno. A gente tem lá a nossa seção que a gente cortou. Aí, por exemplo, eu tenho uma carga P aqui. E essa carga P eu tenho que equilibrar com um normal, N. Tá bom? O que é importante eu saber? Primeira coisa, eu sempre represento o meu normal saindo da seção, tá? Sempre eu represento ele saindo da seção. Por quê? Se o meu N der positivo, vai significar que eu tenho um esforço de tração, tá? Então, eu vou ter um esforço de tração. Se o meu N der negativo, eu sei que vai significar uma compressão, certo? E aí fica mais fácil para a gente calcular tração e compressão da nossa peça. Então você sempre faz o normal saindo da peça, se der positivo está tracionando, se der negativo está comprimindo. E ponto final. Você não precisa ficar tendo que imaginar o que você vai fazer com relação a isso, tá? Então beleza, isso é com relação ao nosso normal. E com relação à nossa área? A gente sabe que o nosso A é o valor da área em que age o nosso normal. E a gente viu que a área que a gente usa é aquela que é perpendicular à força, né? Então, se eu tenho aqui a minha seção, ó, essa é a minha seção, e a minha força está aqui, perpendicular a ela, seria essa área aqui que eu coloquei, ó, tracejada, tá? Então, lembrando que a gente aqui está olhando de perfil, né? Se a gente estivesse tendo uma visão tridimensional, por exemplo, se eu fizer para cá, ó, uma pecinha tridimensional, a nossa área seria exatamente esse pedacinho aqui, tá bom? Então, é sempre perpendicular a nossa força, perpendicular à força, a nossa área, certo? E outra coisa que precisa saber é que se a nossa seção for vazada, ou seja, ela tiver um furo, por exemplo, aqui a gente olhando de frente, ó, isso é uma seção cheia, certo? Se eu fizer uma bordinha aqui, ela vira uma seção vazada. A área que eu uso não é a total, é a área da seção
que eu estou pintando aqui, certo? Então, isso daí é o que a gente precisa com relação precisa saber com relação à nossa área, tá bom? Então, com relação ao normal é isso, com relação à área é isso daqui. E um último ponto, antes da gente partir aí para o exercício, a gente tem que ver o seguinte, qual normal e qual área eu uso em determinados casos. Por exemplo, se eu tiver uma peça que seja assim, ó, ela tenha duas seções diferentes. Então aqui ela tem uma seção maior e depois ela tem uma seção menor, certo? E eu falo que aqui ó, tem uma carga P, beleza? Essa seção maior eu vou chamar de área 1 e essa seção menor eu vou chamar de área 2, que é a área de cada seção, tá bom? Se eu quiser saber o normal aqui na minha seção 1, eu faço o meu corte, né? Então aqui ó, fiz o meu corte ali na seção, eu sei que aqui ela fecha desse jeito, depois ela tem uma seção menor, certo? Para eu calcular o meu normal, eu uso a área da seção que eu estou analisando. Então, por exemplo, eu sei que aqui está o meu normal N, que equilibra com a minha carga P, certo? Ou seja, eu sei que N vai ser igual a P, beleza? Então, já sei quanto que vale o meu normal pelo equilíbrio que eu fiz. Se é positivo, é tração, tá bom? E como é que eu faço para calcular a tensão normal? Eu vou falar o seguinte, ó. A tensão da peça 1, já que a área dela é 1, é igual ao normal dela, que é P, dividido pela área 1, certo? Ou seja, eu uso o normal daquela seção e a área daquela seção. Se o objetivo fosse, eu tenho lá de novo, mesma peça, variando seção aqui, ó. Então eu tenho aqui área 1 e aqui área 2. E eu quero saber quanto que vai valer esse corte aqui na minha seção, o normal, né? Lembrando que aqui a minha carga é P, vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui do corte eu vou fazer o desenho, vou trazer minha pecinha para cá, eu sei que essa é a minha carga P, eu sei que aqui está o meu normal, vou descobrir então que o meu normal é igual à carga P, então a minha tensão 2, que é por causa dessa área 2, é igual ao mesmo P, só que dividido pela área 2 agora, tá bom? Então aqui eu tenho uma tensão 2, ó, e aqui eu tenho uma tensão 1, certo? Que a única coisa que tem diferente de uma para outra são as áreas, tá? Então é muito importante a gente ter duas preocupações quando calcularmos a tensão normal. O normal, que a gente viu que pode ser de tração e compressão, e a área que a gente vai usar. Se for uma seção variando, né, que varia de um ponto para o outro, a gente vai ter tensões diferentes nessas seções, e também se for uma seção furada, a gente usa exatamente a área que não tem furo, né? Essa área contornando aqui, a gente não usa a área total, né? A gente usa a área de contorno ou da borda, tá bom? Então esses são os cuidados que a gente precisa saber. É só isso que eu preciso saber? Tem mais um detalhezinho, tá? Que é o que mais eu preciso saber. Última coisa que a gente precisa saber para poder partir para o exercício são as unidades, tá? Que unidade a gente precisa saber? Ó? A gente tem que ter isso aqui na nossa cabeça. Quando a gente estiver falando de pascais, a gente vai usar Newton por metro quadrado. E quando a gente estiver falando de quilopascais, a gente vai usar quilonewton por metro quadrado. Só que megapascal e gigapascal, que também são unidades muito usadas para tensão, a gente vai ter que lembrar que megapascal é Newton por milímetro quadrado e gigapascal é quilonewton por milímetro quadrado. Se a gente souber bem essas relações aqui, a gente consegue resolver qualquer exercício sem ter dificuldade com unidade. Mas eu tenho que saber muito bem essas relações para poder fazer isso. Beleza? Entendido isso, vamos partir para os exercícios, né? O primeiro exercício é o seguinte. O enunciado dele fala o seguinte, ó. A barra com seção mostrada abaixo foi submetida ao carregamento P igual a 200 kN. Determine a tensão normal no ponto A, que é esse pontinho aqui da nossa figura. O que é importante a gente analisar? Ó? Isso daqui é a seção dessa barrinha que eu estou olhando aqui, nesse caso, em perfil. Tá? Olha só, ela é uma barra que tem borda, ou seja, uma seção furada. Tá? A gente viu que seção furada a gente toma cuidado para calcular só a área dela, né? Exatamente para a gente calcular essa área aqui da bordinha dela e não calcular a área total, ok? E aqui a gente está vendo uma seção, a mesma peça, só que em perfil, né? E a gente quer calcular o normal exatamente nesse pontinho A aqui, sabendo que eu usei, né, um carregamento de 200 kN, beleza? Importante, o que eu tenho que lembrar de primeira? Eu tenho que lembrar que tensão normal no ponto A é igual a normal no ponto A
sobre a área A, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é calcular o nosso normal, certo? Como é que a gente vai fazer para calcular o nosso normal NA? Ora, eu faço um corte lá na minha seção A, coloco o carregamento que está agindo nele e faço o equilíbrio, certo? Como é que eu faço o equilíbrio? A gente viu que a gente sempre coloca, ó, o normal saindo da nossa seção. Então, aqui está a minha setinha, esse é o meu normal A, certo? Para fazer o equilíbrio, é só fazer normal A igual a 200, certo? Eles já vão se equilibrar. Então, mas se eu quiser fazer certinho, né, eu faço normal A, que eu coloquei como positivo, menos 200, que está no sentido contrário, né? Então está negativo, tem que ser igual a zero para ter o equilíbrio. Então eu descubro que o meu normal A vai ser igual a 200 kN, certo? Geralmente a gente passa tudo para Newton e milímetro para achar em megapascal, porque a gente viu lá na nossa unidade que Newton por milímetro quadrado dá megapascal, certo? Então, para facilitar, eu vou passar esse cara para Newton, para no final a gente sempre achar a mesma unidade, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a 200. Se é quilonewton, tem que multiplicar por 1000 para chegar em Newton, né? Então, é 200.000, 3 zerinhos, newtons, tá? Então, agora a nossa unidade aí está em newtons, certo? Calculamos o normal A, precisamos calcular a área A, que aí a gente consegue chegar na nossa tensão, certo? Então, vamos calcular a nossa área, ok? Como é que a gente vai fazer o cálculo dessa área de um jeito simples, né? Para a gente não ficar tendo muita dificuldade. O que eu fiz foi o seguinte. Primeiro eu calculei a área da seção toda, certo? Então a área da seção toda tinha um raio de 200 milímetros, esse lado era 150 e esse é 400, ok? Dessa seção toda eu vou tirar a área do meu furo, ok? Então aqui, ó, menos a área do meu furo. E no caso do furo, né, tinha um raio de 150 e os valores internos, né, desse furo são 100 e 300. Se eu perceber, ó, eu estou vendo que isso aqui é um semicírculo e isso é um retângulo. Ou seja, a minha área desse cara, ó, vai ser a área do retângulo, 400 vezes 150, mais π vezes 200 ao quadrado, que é πr ao quadrado, dividido por 2, porque é um semicírculo, tá? Toma cuidado sempre para fazer a continha certa do semicírculo. Da mesma forma, ó, o outro cara também é um retângulo e um semicírculo. E eu fiz a mesma conta, então, menos a área do retângulo mais a área do semicírculo, tá bom? Quanto que vai dar cada valor desse? Ó? A área do azul, que é a parte externa, vai dar 122.832 milímetros ao quadrado, menos 65.343 milímetros ao quadrado. Tá tudo em milímetros na nossa conta, tá bom? No final, o que eu vou ter? No final, eu vou ter exatamente a área da seção da borda, que é a área que eu preciso, tá? Que no final, juntando os dois valorzinhos ali, né, vai dar 57.489 milímetros ao quadrado, beleza? Então, o que a gente já tem? A gente já tem normal e a gente já tem área. Se a gente já tem os dois, né, a gente pode calcular, enfim, né, o valor da nossa tensão normal, certo? Então, vamos lá, ó. Como eu falei, a gente tem o valor do nosso normal, 200 kN, que a gente já viu que é 200 mil newtons, e também temos o valor da nossa área, que é 57.489 milímetros quadrados. Ou seja, para eu calcular minha tensão normal A, é só eu dividir um pelo outro, certo? Então, se eu fizer aqui a continha, ó, vai dar 200 mil, dividido por 57.489. Esse cara aqui está em newton, e esse cara aqui embaixo a gente viu que está em milímetros ao quadrado, certo? E newton por milímetro quadrado, e dividindo esses valores, né, isso aqui vai dar 3,48 newton por milímetro quadrado. E a gente viu, né, que newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que megapascal. Então eu posso falar que esse cara aqui é igual a 3,48 megapascal, certo? Então, ó, isso daqui foi o cálculo da nossa tensão normal no ponto A, lembrando que a nossa seção era uma seção furada. Então, realmente, a gente calculou a borda e calculou a tensão normal lá naquele ponto A, né, levando em consideração essa borda. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício para ver o que a gente vai precisar fazer nele agora, tá? O que eu tenho que fazer nesse segundo exercício? Ó, o enunciado é o seguinte. A barra abaixo, com seção variando, como mostra a figura, foi submetida ao carregamento mostrado. Determine a tensão normal no ponto A e no ponto B. Aqui no ponto A e aqui no ponto B, certo? Esse é o meu sistema, essas são as medidas, e esses dois são os carregamentos, tá? Lembrando que a seção maior está falando que tem diâmetro de 500 milímetros,
e a seção menor tem diâmetro de 200 milímetros. Então, a gente tem que tomar cuidado com os diâmetros, isso é bem importante também a gente analisar, tá bom? Então, olha só, essa é a nossa seção, certo? O que a gente tem que ver para poder calcular essa seção? Primeiro, calcular os normais na seção A e o normal na seção B, certo? Porque a gente lembra que a nossa fórmula é normal sobre área, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar dessa fórmula e partir para o cálculo de normais e depois das áreas. Então, ó, primeiro, o meu normal em A. Eu fiz aqui o corte lá na seção A, ó. Então, lembra sempre de cortar na seção que você está calculando. Mantive os carregamentos que sobravam, certo? E agora eu tenho que fazer o equilíbrio desse carregamento, certo? Como é que vai funcionar o equilíbrio desse carregamento? Eu tenho aqui, ó, o meu normal saindo da peça. Então, lembra, a gente sempre desenha o normal saindo da peça. Como é no ponto A, esse é o meu normal A. Se eu fizer o equilíbrio, eu vou ter, ó, normal A menos 420, já que eu estou considerando para cá positivo, que tiver para o outro lado é negativo, tá? Menos 230 igual a zero. Então, eu vou dizer que o meu normal A, ele na verdade é igual a 650 kN. Mas já falei que o macete ia passar tudo para Newton, né? Que aí eu consigo, passando para Newton, eu consigo calcular tudo em megapascal. Então, isso aqui vai dar 650, 650 mil newtons, certo? Então, a gente já calculou aqui o nosso normal A, que eu vou colocar aqui de canetinha verde para ficar destacado, né? Aqui, ó, 650, 3 tá? Então, o normal A aí deu 650 mil newtons. E o normal B? É só eu fazer um corte lá na minha seção B. Se eu fizer o corte aqui na minha seção B, ó, eu vejo que a carga de 420 ela some, tá? Então, ela não vai ter relevância para a nossa seção B, tendo só relevância o 230. Então, de novo, ó, eu faço aqui o meu normal saindo da minha seção, só que dessa vez eu estou calculando normal B. Se eu fizer o equilíbrio, né, eu vou ter normal B menos 230 igual a zero. Menos porque esse cara está ao contrário do que eu defini como positivo, tá? Então, ó, o meu normal em B vai ser igual a 230 kN, certo? Como a gente está definindo, né, a gente está passando tudo para newtons. Então, meu normal B vai ser igual, se é quilonewton, eu vou multiplicar por 1000, né? Então, 230, 230 mil newtons, tá bom? Então, ó, pegar aqui a canetinha verde de novo. Então, o nosso normal em B deu 230 mil newtons, certo? Se eu tenho normal em A de 650 mil e normal em B de 230 mil, eu só preciso, newtons, né? Eu só preciso calcular agora a nossa tensão. E para calcular a tensão, se eu já tenho normal, falta apenas as áreas, né? Então vamos ver como que vão funcionar o cálculo das nossas áreas. Eu sei que o diâmetro desse cara é 500, o diâmetro desse é 200. Para calcular a área, é πd² sobre 4. Também posso usar essa fórmula, que aí eu não preciso dividir esse cara por 2, eu calculo direto pelo diâmetro, né? Então, a área da seção A vai dar essa daqui, 196.350 mm², e a área da seção B vai dar essa aqui, πdb² sobre 4, né? Vai dar π vezes 200² sobre 4, que vai dar esse valor de 31.416 mm². Então, o que eu tenho? Eu tenho área A e tenho normal em A, certo? Que a gente calculou esse normal em A. Eu também tenho área B e também tenho meu normal em B, certo? Se eu tenho normal em área, é só calcular a tensão, tá bom? Então, vamos calcular as tensões, ó. Tensão em A, tensão normal em A, né? Sempre definido bem corretinho para a gente saber o que a gente está calculando. Isso aqui vai ser igual, tensão normal em A, vai ser o normal em A, 650 mil, 3, dividido pela área em A, 196.350, certo? Isso daqui vai dar igual, né, aproximadamente 3,31 newton por milímetro quadrado, que a gente já sabe que é megapascal, tá? Então, ó, sempre que eu passar para newton em milímetro, eu sei que no final vai dar megapascal, tá bom? Isso é a tensão normal em A. E a tensão normal em B? Mesmo princípio. Tensão normal em B vai ser igual ao normal em B, que é 230 mil, 230, 3, dividido pela área, 31.416 newton por milímetro quadrado também. Isso daqui vai dar aproximadamente 7,32. Se é newton por milímetro quadrado,
eu posso falar que isso aqui também é megapascal, tá? E aí a gente calculou também a tensão normal lá no ponto B. E a gente está vendo que a tensão normal em B, que tem uma área menor, é maior do que a tensão normal em A, que tem uma área maior, tá bom? Então é bem importante a gente tomar esse cuidado aqui de analisar essas tensões e ver se está coerente dentro do que a gente está fazendo, beleza? E aí, ó, fizemos o que o exercício pedia, calculamos a tensão normal no ponto A e calculamos a tensão normal no ponto B, certo? Ou nas seções A e B, ok? Vamos agora partir para o terceiro exercício, que é um exercício de cabos. É bem legal esse exercício, a gente prestar atenção, principalmente para a gente ver o macetinho para resolver ele, tá bom? Então, o exercício 3 é o seguinte, ó. O sistema de cabos abaixo está submetido ao carregamento de 1000 kN. Esse carregamento aqui, com esses ângulos. Determine a tensão normal no cabo AB. Esse é o mais importante para a gente não quer calcular no outro, então a gente vai calcular só para ele, tá? E ele dá aqui, ó, que o diâmetro desse cabo é 20 milímetros e o desse daqui é 10 milímetros, tá bom? Então, beleza. Já sabe que para calcular a tensão a gente precisa do normal e da área. Mas como é que a gente vai fazer para chegar nesse normal e nessa área, tá? A área é fácil, é só calcular a área direto, mas o normal ele vai ter um macete para a gente estar usando, ok? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu tenho que fazer o equilíbrio do ponto B. Para eu fazer o equilíbrio do ponto B, eu vou ter que analisar quais forças estão agindo nele e quais ângulos essas forças estão fazendo no ponto B. Então vamos definir primeiro os ângulos. Ó. Se eu passar aqui, ó, uma transversal ou uma paralela em relação às bases aqui, eu vejo o seguinte, ó, se aqui é 30 graus, oposto pelo vértice, aqui também vale 30 graus. Da mesma forma, se aqui vale 60 graus, oposto pelo vértice, né, aqui vai valer 60 graus, certo? Definidos os ângulos que estão atuando, eu já consigo ver quais são as forças e qual ângulo que essas forças estão fazendo no ponto B, que é exatamente isso daqui, ó. Eu tenho no cabo BC, que é esse aqui, um NBC que está a 60 graus. No cabo AB, que é esse daqui, deixa eu definir aqui, né? Esse aqui, ó, é A, esse ponto é o B e esse aqui é o C, certo? E esse AB está agindo no NAB, que é o que a gente quer calcular, né? Com um ângulo de 30 graus. E a gente está vendo que essa carga de 1000 aqui, né? É o cara que vai equilibrar esses dois normais, certo? Então eu vou ter um equilíbrio de 1000 com esses dois normais. Só que é muito difícil eu calcular dessa maneira. É muito complicado eu entender esse funcionamento com esses ângulos. Então a gente vai ter que fazer o que a gente chama de decomposição de vetores, tá? Para decompor esses vetores, a gente vai usar os ângulos e os normais que a gente está analisando, certo? Então, por exemplo, como é que eu vou decompor esse vetor NBC? E é importante a gente decompor os dois, apesar de a gente querer calcular um só, para poder montar o sistema, senão não vai dar certo, tá bom? Então, ó, o NBC, eu sei que NBY, né, melhor, sobre o NBC, ele é igual, cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de 60 graus. Seno de 60 graus, tá? Então, esse cara aqui eu posso afirmar o seguinte, eu posso falar que o NBCY é igual ao NBC, que é o meu normal, vezes o seno, vou colocar assim para ficar melhor, o seno de 60 graus, tá bom? Da mesma forma, se eu fizer o NBCX sobre o NBC, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e isso vai dar exatamente o meu cosseno de 60 graus. Se eu passar o NBC multiplicando, eu calculo que o meu NBCX é igual ao meu normal no cabo BC vezes o cosseno de 60 graus, tá? E eu já decompus aqui o meu normal BC. Vamos decompor agora o nosso normal AB, que também é importante para a gente, tá? O NAB vai ser o mesmo princípio. Eu vou ter aqui, ó, o NABY sobre o NAB vai ser igual, cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser igual ao seno de 30 graus, certo? Isso aqui vai dizer, então, que o meu NABY é igual ao NAB vezes o seno, nesse caso, tomando cuidado, né? O seno de 30 graus. Da mesma forma, se eu fizer, ó, NABX dividido pelo NAB, eu posso dizer que esse cara vai ser igual ao cosseno de 30 graus, sempre tomando cuidado com esse seno e cosseno, tá?
Então, eu posso afirmar que o meu NABX vai ser igual ao normal AB vezes o cosseno de 30 graus, beleza? O que é importante a gente saber? É importante a gente saber esses caras aqui, ó, porque eles que a gente vai usar na nossa decomposição, tanto esses quanto esses aqui de baixo, tá? Como assim? Se eu refizer o meu desenho no ponto B, analisando apenas os vetores decompostos, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. O sistema de equilíbrio vai ser dado por esses caras aqui. Olha só, NAB e NBC na vertical, seno de 30 e seno de 60, e NAB e NBC na horizontal, cosseno de 30 e o cosseno de 60. Equilibrando exatamente com a minha carga de 1000 kN, certo? Ou seja, eu consigo montar um sistema agora. Eu posso falar o seguinte, ó, NAB vezes o seno de 30 mais NBC vezes o seno de 60 tem que equilibrar com a minha carga de 1000 kN. Da mesma forma, o meu NAB vezes o cosseno de 30 tem que ser igual ao meu NBC vezes o cosseno de 60, para ter esse equilíbrio, certo? Ou seja, se eu resolver esse sisteminha, eu vou encontrar o seguinte, ó, resolvendo o sistema, ó, o NBC igual a raiz de 3 NAB, cortei o meu 2 aqui, né? E eu vou substituir esse NBC na fórmula de cima. Então, eu vou ter NAB, lembrando que esse 2 aqui de cima eu passei multiplicando, por isso que aqui está 2000, tá? Então, eu passei o 2 multiplicando todo mundo, esse 2 e esse 2 vão sumir, e do outro lado eu vou passar a ter 2000. Então, eu vou ter NAB vezes raiz de 3 NAB, que é exatamente o NBC, vezes raiz de 3 do sistema de cima. Isso daqui, ó, vai dar 3 mais 1, 4 NAB igual a 2000. Então, calculei que meu NAB é igual a 500 kN, que era o cara mais difícil, né? Calcular o NAB era o cara mais difícil. Porque agora que eu tenho o normal, só falta calcular a área para eu saber a tensão, certo? Então, ó, vamos calcular a tensão normal, né? Usando aí o valor da nossa área. A gente sabe que o nosso cabo é esse daqui. O NAB que a gente calculou foi de 500 kN, certo? E o diâmetro é igual a 20 milímetros, certo? Se eu calculei esse 20 milímetros aqui, a gente precisa tomar esse certo cuidado na hora de calcular a tensão normal, certo? Ó, tensão normal NAB é igual ao normal AB sobre a área AB, que vai ser igual ao normal de 500 dividido por π vezes DAB ao quadrado sobre 4, que vai ser igual a 500 dividido por π vezes 20 ao quadrado dividido por 4, que é exatamente, ó, essa areazinha usando esse diâmetro, tá? Isso aqui vai ser igual a 1,59 kN por milímetro quadrado. Se é kN por milímetro quadrado, lembra que a minha unidade vai ser gigapascal, tá bom? Se eu estou usando kN por milímetro quadrado, eu vou estar achando em gigapascal. Se eu quiser achar em megapascal, eu multiplico esse cara aqui por 1000, tá bom? E aí eu vou achar esse cara em megapascal, né? Eu multiplico esse cara por 1000, eu vou achar esse valor em megapascal. Como ia dar um valor muito grande, eu achei melhor deixar em gigapascal mesmo, tá? Então, ó, o 500 eu mantive em kilonewtons e a área, eu usei a área do cabo AB, tá bom? Essa área aqui é bem importante a gente prestar atenção nisso para não usar do BC e errar bobeira, tá bom? Então, ó, usei π dAB ao quadrado sobre 4, calculei a minha tensão e achei que no final minha tensão normal é de 1,59 gigapascal no cabo AB, beleza? Então, ó, a gente está terminando esse módulo aqui. Vai aqui embaixo que tem mais exercícios sobre tensão normal para a gente ficar craque e tirar aquele 10 redondo na prova, tá? Para a gente não errar bobeira com relação à tensão normal, beleza? Então vai lá, faz mais exercício e vamos partir para o próximo módulo, tranquilo?